Zechariah chapter 10, Zacarias capítulo 10, verse 3. Zacarias capítulo 10, versículo 3. My anger burns against the shepherds, and I will punish the leaders. For the Lord Almighty will care for his flock, the house of Judah, and make them like a proud horse in battle. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. From Judah will come the cornerstone, from him the tandle peg, from him the battle bow, from him every ruler. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Dear Lord, we thank you so much you indeed spoke to us. Senhor, nós te damos graças porque verdadeiramente o Senhor tem nos falado. We never imagined your word so rich. Nós nunca poderíamos imaginar que a tua palavra era tão We rica. pray that, Lord, we will enter into its richness. Senhor, nós oramos e pedimos para que possamos de fato adentrar nesta riqueza. So now once again we are sitting at your feet like Mary. Senhor, mais uma vez aqui estamos nós assentados aos teus pés como Maria. Speak to our hearts, Lord. Fala aos nossos corações, Senhor, Transform us e nos transforme, that we may rise up and follow you. para que de fato possamos nos levantar e seguir o Senhor. In the name of our Lord Jesus we pray. No nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amen. Amém. Now we talk about three shepherds. Então nós falamos a respeito dos três pastores. Now you understand why the Lord said, God said, my anger burns against the shepherds. Então agora nós entendemos por que o Senhor disse que a minha ira arde contra os I will pastores. punish the leaders. E eu punirei os líderes. So when you come to chapter 11, you will find the punishment. E ali no capítulo 11 você vai ver qual foi essa punição. And for the Lord Almighty will care for his flock, the house of Judah, and make them like a proud horse in a battle. O Senhor dos exércitos tomará seu cuidado do rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. In contrast with three shepherds, Contrastando então com os três you pastores, see the true shepherd, great shepherd, and good shepherd. você vê então o supremo pastor, o grande pastor e o bom pastor. Care for his flock. Ele cuida do seu rebanho. Do you see? They care for his flock. Ele cuida do seu rebanho. And make them like a proud horse in battle. E fará deste rebanho o seu cavalo de glória na batalha. They are only sheep, São apenas ovelhas, but they can become proud horses in a battle. mas se tornarão como cavalos de glória na batalha. So that's our shepherd. Então esse é o nosso pastor. But then in this case, in this situation, Então nessa situação, what we'll do then? o que nós faríamos? God himself is the shepherd. Deus, o próprio Deus, ele é o pastor. So the Lord is my shepherd. O Senhor é o meu pastor. But now when you see these three shepherds, Quando agora nós vemos esses três pastores, especially happen in Jerusalem, especialmente isso ocorre em Jerusalém, especially among the remnants. especialmente entre o remanescente. So how are you going to deal with the situation then? Como é que você vai lidar com essa situação? So you know the good shepherd definitely should be born. Então, de fato, o bom pastor teria que nascer In order to solve the situation. para poder resolver a situação. In contrast with three shepherds. Contrastando então com aqueles três pastores. Now, a good shepherd. Agora, um bom pastor. You see? And especially when our Lord, speaking of good shepherd, Especialmente quando nosso Senhor fala do bom pastor. he spoke in the area of Solomon's porch. De fato, nesse momento, ele estava ali na região do Pórtico de Salomão. During the feast of dedication. E foi durante a festa da So dedicação. now I think we already make these connections very wonderful way. E acho que nós podemos ver essa ligação de uma maneira tão maravilhosa. But then, if this good shepherd really will be born, Então, se de fato esse bom pastor nasceria, then what kind of good shepherd is this? que tipo de bom pastor é esse? So here we tell that, you see, good news is this: from Judah will come
the cornerstone. Então as boas novas são que de Judá sairá a pedra angular. Now that's good news. Essas são boas novas. You see, brothers, Vocês veem, irmãos? how are you going to deal with the situation? Como é que você então vai lidar com essa situação? Now in Jerusalem, Judaism already formed. Então lá em Jerusalém o judaísmo já tinha se estabelecido. It is a religious camp. Era de fato uma região, um It acampamento became a religioso. system. Já tinha sido transformado num It sistema. became one of the great religions among all other religions. Se tornou como mais uma das grandes religiões entre as tantas outras So religiões. how are you going to do with it? Como é que você vai lidar com essa situação? Thank the Lord, good news, from Judah will come the cornerstone. Mas graças ao Senhor, porque de Judá sairá a pedra angular. Now, if he is the cornerstone, Se ele é a pedra angular, definitely we know that he will defend his own house. e nós sabemos que ele de fato defenderá a sua própria casa. From him, the 10-pack. Ok. Dele, a estaca da tenda. Now, in order to fix the tent, you need a 10-pack. Então, para você estabelecer e firmar a tenda, você precisa dessa estaca. So from Judah, there will be someone who will make everything stable. E significa que de Judá virá alguém que vai estabilizar todas as coisas. From him, the battle bow. Então, dele, o arco de guerra. From him, every ruler. Dele sairão todos os chefes. So the king ought to come from the tribe of Judah. Ou seja, o rei virá de fato da tribo de Judá. Now the star of Jacob appeared. Então a estrela de Jacó então surge. And when talk about the star of Jacob, Então quando é mencionado a respeito da estrela de Jacó, immediately in the same passage talk about scepter. e imediatamente na mesma passagem fala a respeito do cetro, Talk of the kingship. fala a respeito do reinado, Talk of the ruler. fala a respeito dos chefes. Because of that, Por causa disso, those wise men, when they see something unusual in phenomena in heaven, então foi por isso que quando aqueles sábios do Oriente viram algo diferente, incomum nos céus, they saw his star, eles viram aquela estrela. but they know that some ruler already born. E eles sabiam que de fato um daqueles líderes, um líder tinha Something nascido. to do with the Jews. Algo que tinha a ver com os judeus. He must be the king of the Jews. Ele deveria ser o rei dos judeus. So that's why you remember how wise men came to Jerusalem. Então você se lembra que foi por isso que aqueles sábios vieram a Jerusalém. They came all the way from the east. E eles vieram lá do Oriente. They are looking for the king of Jews. E eles estavam procurando o rei dos judeus. Do you understand? Você consegue entender? So now when you talk of the king of Jews, Agora quando você fala a respeito do rei dos it means judeus, that he is the shepherd. significa que ele é o pastor. There was no shepherd at that time. Não havia qualquer pastor naquela And época. God was angry with them. E Deus estava irado com eles. God's anger burns against them. Então a ira de Deus ela ardia contra eles. So here come the king of Jews. E aqui agora vem o rei dos judeus. He was born in Bethlehem. E ele nasceu em Belém. And then you find the wise men represent the whole Gentile Então você vê aqueles sábios que representavam os gentios. to come and worship. Então eles vieram para adorar. Now even the scribes, Até mesmo os escribas. one of 3 shepherds. Um dos 3 pastores. Now they are so close because they are in Jerusalem, so close, only 5 miles, if I remember correctly, to Bethlehem. Então eu me lembro corretamente, Belém é muito próximo de Jerusalém. So it was so close, É tão próximo assim. they never came. Mas mesmo assim eles não But foram. wise men so far, Mas aqueles sábios vieram de tão distante. almost took 1 year. Demorou a eles quase um ano. When they saw his star, Quando eles viram a sua estrela. now when they come to Jerusalem, E quando eles chegaram a Jerusalém, Jesus was no longer babe. Jesus was already become child. Jesus não era mais um neném, ele já era um infante. If at that time Jesus was only a baby Jesus, Naquela época, quando nasceu, obviamente era simplesmente um bebê there is Jesus. no reason for King Herod to kill all the babies within 2 years. Se de fato naquela época que os sábios chegaram, Jesus fosse apenas um bebê, não havia necessidade que Herodes mandasse aquele edito de matar crianças abaixo de 2 He anos. was not sure. Ele não tinha certeza. For that reason, Por essa razão. you see, now when the wise men came to Bethlehem, Quando aqueles magos vieram do Oriente para our Lord, Belém, from babe Jesus to the child Jesus, o Senhor Jesus não era mais um bebê, mas ele era uma criança, um menino. so far, took a long way.
De fato, eles vieram de um caminho muito distante. Brothers, Irmãos, in the Bible, na Bíblia, we who are Gentile, nós que somos gentios, being described as those people from afar. somos descritos como aquele povo que veio de muito And longe. think about it. Considere isso. These leaders, Esses líderes, these three shepherds, esses 3 pastores, they have their headquarters in Jerusalem. eles tinham o seu quartel-general ali em Jerusalém. Because it was Jerusalem became the camp. Porque Jerusalém se tornou de fato o local, The center of Judaism. o centro do judaísmo. Only a few miles. They have a theory. Eles tinham uma teoria que apenas They algumas have the word milhas. of God. Eles tinham a palavra de Deus. Outwardly, they are religious leaders. Externamente, eles eram líderes religiosos. But they never go to Bethlehem and worship the Lord. Mas eles nunca foram a Jerusalém para adorar o Senhor Jesus. So you see, A brother. Belém So para you see, adorar o Senhor brothers. Jesus. Então vocês veem, irmãos, From Judah, então de Judá, every ruler. todos os chefes. In other words, Em outras palavras, Messiah, o Messias, the king, o rei, the anointed one, o ungido, should come from Judah. sairia de Judá. That's another confirmation. Aqui é uma outra confirmação Our Lord Jesus que o nosso Senhor was Jesus born in Bethlehem, nasceu em Belém. and you will find his star. Você então veria sua estrela, Star from Jacob. a estrela de Jacó. He must be the king of Jews. E ele tem que ser o rei dos judeus. So that's explain Matthew chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Isso, de fato, explica Mateus capítulos 1, 2 e 3. So thank the Lord for that. Então, graças ao Senhor por isso. So now if you read on, Se você prosseguir lendo, now if he is good shepherd, se ele é o bom pastor, now what he's going to do? o que ele fará? Now verse 6. Versículo 6. I will strengthen the house of Judah Fortalecerei a casa de Judá and save the house of Joseph. e salvarei a casa de José. Very interesting. É muito He interessante. was from Judah. Ele era de Judá. He came to the tribe of Judah. Ele veio por meio da tribo de Judá. Because only the tribe of Judah and Benjamin came back to Jerusalem. Que somente as tribos de Judá e Benjamim retornaram a Jerusalém. So now he's going to become the shepherd to them. E agora ele vai ser o pastor para eles. He is the king of Jews. Ele é o rei dos judeus. Reign over them. E estava reinando sobre eles. Do you see that, brothers? Vocês percebem isso? But something unfortunately happened. Mas uma coisa importante He aconteceu. came to his own, Ele veio para os seus, but he was rejected. mas os seus não receberam. He Foi was a rejeitado. king. Ele era rei, But he was the rejected king. mas ele foi um rei rejeitado. That's very sad. Isso é muito triste. Now, even he was rejected. Ainda que ele tenha sido rejeitado. Now, what was his mission? Qual era a sua missão? I will strengthen the house of Judah. Eu fortalecerei a casa de Judá. Even many opposition, Ainda que houvesse oposição, he still want to strengthen the house of Judah mesmo assim ele fortaleceria a casa de Judá, because he cared for the flock. porque ele cuidava do seu rebanho. And he want to make them like a proud horse in battle. E faria deles um cavalo de glória na batalha. So, you see, brothers. Então vocês veem, Now, irmãos? definitely, he came from Judah and for the house of Judah. De fato, ele veio da casa de Judá e para a casa de Judá. But remember, Mas in lembre-se, God's heart, no coração de Deus, he not only remembered Judah, ele não apenas se lembrou de Judá, he always remembered Joseph. mas também se lembrou de José. Now, Joseph represents the northern kingdom of 10 tribes. Então José representa as 10 tribos ao norte. Remember, Lembre-se, that's all. When you talk about good shepherd, quando você fala do bom pastor, he's not only good shepherd to the house of Judah, ele não é apenas o bom pastor para com a casa de Judá, also house of Joseph. mas também para com a casa de José. So for that reason, Por essa razão, if you study the book, Isaiah chapter 49, se você de fato estudar Isaías capítulo 49, and then you discover, então você descobre, you know, the Israel will came to him. Israel viria a ele. The house of Judah was also came to him. E a casa de Judá também viria a ele. So what does that mean? O que significa isso? One day you'll gather his people together. Um dia ele reuniria o seu povo, Not only the house of Judah, não apenas a casa de Judá, also house of Joseph. mas também a casa de José. So my brothers, Então, meus you irmãos, see that você vê? this good shepherd, Esse é o bom pastor. he remember all the 12 tribes belong all his shepherd.
Ele se lembra que ele é pastor sobre todas as 12 tribos. Even they were wandering around in the world. Ainda que eles estejam vagueando pelo mundo. But when he became the good shepherd, Então, quando ele se torna esse bom pastor, he thought of them. ele pensa, lembra So deles. he looked for the sheep, E ele busca as ovelhas. tried to bring them back to the fold. E procura trazê-las de volta ao aprisco. So for that reason, Por essa razão, literally, literalmente, you see that in 1948, você observa que em he 1948, gathered all these people from all over the world. ele reúne todo o seu povo de todas as partes do mundo. They all belong to the house of Judah Todos pertencem à casa de Judá. because they were the people who came back from Babylon. Porque esses foram aqueles que retornaram da Babilônia. Later, they were scattered again. Mais tarde eles foram espalhados novamente. Now God called them back. E agora Deus os chama de volta. But now, before the Lord's return, Mas agora, antes da volta do Senhor, he not only think about those who house of Judah, ele não se lembra apenas daqueles da casa de he Judá. also think about those who are house of Joseph. Ele também se lembra daqueles da casa de José. He said, I will restore them because I have compassion on them. E falo-os ei voltar, porque me compadeço deles. He not only restored the house of Judah, Ele não apenas restaurou a casa de Judá, also house of Joseph. mas também a casa de José. That's what the Lord is doing now. É o que o Senhor está fazendo hoje. Now you know house of Judah, Joseph means the 10 lost tribes. Então se lembra que José representa as 10 tribos perdidas. Now after they were captured to Assyria, they got lost. Depois de terem sido levados cativos pela Síria, eles se perderam. Because they didn't care about God's testimony. Porque eles não se preocupavam com o testemunho de Deus. So, because you have no heart for Jerusalem and the temple. Pelo fato de eles não terem um coração por Jerusalém e pelo templo. So remember, when the two tribe came back from Babylon, they did not come back. Então, você se lembra quando aquelas 2 tribos retornaram da Babilônia para Jerusalém, aquelas 10 não voltaram. God just let them be scattered everywhere. Então Deus permitiu que eles se espalhassem para todo lugar. So we call them lost tribes. Por isso que nós as chamamos de tribos But most perdidas. likely from the Bible we know where they go. Mas muito provavelmente por meio da Bíblia nós podemos saber onde eles To foram. the first, they were captured to Assyria. Então inicialmente eles foram levados cativos para a Síria. And then we know some river there. Nós sabemos que há um certo rio ali. We know the name of some locality there. Nós sabemos o nome de alguns locais ali. So later they again to move on. E mais tarde eles avançam mais. For sure, most likely they move to the east. Muito provavelmente eles se moveram em direção ao Oriente. Because in the Bible, Isaiah talk about when they were restored. Porque na Bíblia, lá em Isaías, é falado a respeito de quando eles forem restaurados. They will fly toward the west. Eles fugirão para o leste. Now land on the shoulder of Philistine. Então, excuse me? On the shoulder of Philistine. Então, é sobre os ombros dos filisteus. Now you know Tel Aviv, the airport of Tel Aviv in the shoulder of Philistine. Sabe que o Tel Aviv, o aeroporto de Tel Aviv está sobre os ombros dos filisteus. So according to the prophecy, De acordo com a profecia, one day the lost tribe will come back from the east and fly toward west. um dia as tribos perdidas, elas vão voar, né, do Oriente indo em direção ao Ocidente. Most likely we know that they travel east, Provavelmente eles foram para o Oriente. especially when you have Alexander the Great. When you have the time in Alexander the Great. Principalmente na época de Alexandre o Grande. Now for sure they were driven by Alexander the Great. Certamente eles foram expulsos ainda mais para Alexandre o So Grande. gradually they move eastward. Gradualmente eles foram se movendo na direção do Oriente. And most likely in Afghanistan. Provavelmente foram para o Afeganistão. Because in Afghanistan you find many names, just the name in Assyria. Porque lá no Afeganistão você vai encontrar muitos nomes que são comuns também à Síria. How do you know the people in Boston originally from England? Como é que você pode saber que aquelas pessoas que moram em Boston, nos Estados Unidos, originalmente vieram da Inglaterra? Because there was a city called Boston in England. Porque havia uma cidade chamada Boston na Inglaterra. Now, how do you know that New York are those people from England? Como é que você sabe que Nova York são daquelas pessoas que vieram da Inglaterra? Because in England you have York. Porque lá na Inglaterra você tem a cidade de York. And you have Richmond.
Você tem Richmond, You have New England. você tem Nova Inglaterra. So what does that O mean? que significa isso? That means these people originally not from England. Significa que essas pessoas dos Estados Unidos ali originalmente vieram da Inglaterra. So very interesting. É If muito today you interessante. visit Afghanistan. Se hoje você visitar o Afeganistão, Now Bin Laden used to hide himself in some kind of cave. você lembra que o Bin Laden se escondia em alguma daquelas cavernas ali. When lost tribe escaped from persecution, Quando aquelas 10 tribos fugiram da they all perseguição, dwell in those caves. eles também fugiram para aquelas At cavernas. that time, no one took camera on them. É claro que naquela época não tinha nenhuma câmera para poder So we filmar. never know what kind of cave they hide in that area. E não podemos saber em quais cavernas eles se esconderam naquela região. But journalists try to know where the cave most likely Bin Laden has stayed before. Mas os jornalistas então procuraram investigar aonde é que o Bin Laden esteve escondido antes. So these people took the picture, click, click, by one. Então os jornalistas foram tirando a fotografia, clique, clique, uma por Now uma. today people all want to know the caves of Bin Laden. Então hoje as pessoas querem saber onde é que era essa caverna do Bin Laden. Actually, through this report, we roughly know how this lost tribe hide themselves there. E por causa desse relato, nós podemos ter uma noção de onde as tribos perdidas se esconderam. And there was a pass, only a very narrow one. Havia uma passagem muito estreita. Bin Laden used to stay in that area. E Bin Laden costumava ficar naquela região ali. I was told that pass was so narrow, probably only 5 people can squeeze in. E aquela passagem era tão estreitinha que somente umas 5 pessoas podiam passar But ali that pass is apertadinhas. very important. Mas aquela passagem é muito From importante. the east to west, you have to go through that pass. Então, do ocidente para o oriente, você só pode passar por aquela passagem. Marco Polo went through that pass. Marco Polo passou por aquela passagem. Alexander the Great went through that pass. E Alexandre o Grande passou por ali também. Now, very interesting. É muito interessante. That pass called Hapo Pass. E essa passagem é chamada de passagem de Rabô. Now, why that word? Por que essa palavra? Because you find that exactly the name of place localities in Assyria. Porque é exatamente o mesmo nome de uma localidade lá na Síria. So, for that reason, Por essa razão. most likely this lost tribe went to Afghanistan. Então, provavelmente, aquelas 10 tribos foram para o Afeganistão. Even today, E até mesmo hoje. Afghanistan have about 60 tribes. Hoje, no Afeganistão, você vai encontrar cerca de 60 tribos. They call themselves E eles se autodenominam according to the name of lost tribes. 10 lost tribes. segundo os nomes das 10 tribos perdidas. So very interesting, brothers. É muito interessante, irmãos. And then you discover further move to the east. E vocês descobrem que gradualmente foram se movendo para o Oriente. About 2,200 before Christ, Cerca de 200 anos antes de Cristo, somehow they went to China. de alguma forma eles foram parar lá na China. And they were E persecuted. foram perseguidos. So they traveled south. Então eles se moveram na direção sul. Then they came to Burma. E chegaram a Burma. Some of them went to Philippines in that direction. Alguns foram para Filipinas, naquela direção. And some of them went to India. E alguns foram para a Índia. And east part of India. E na parte leste da Índia. Can you imagine? Você pode It's imaginar. about 5 million people in that area. Ou seja, cerca de 5 milhões de pessoas naquela região. In the early history, Na história lá no these princípio, people all spoke Chinese. todos eles falavam chinês. Because when this lost tribe was in China, they spoke their language. Porque quando essas 10 tribos foram para a China, eles falaram chinês. So very interesting. É muito They interessante. call themselves sons of Manasseh. E eles se- let me see. Sons. Let me see. Yeah, sons of Manasseh. Yes. Eles se autodenominavam filhos de Manassés. Now, brothers, Irmãos, if son of Manasseh, Se são filhos de Manassés, it must belong to the 10 tribes, right? tem que pertencer às 10 tribos, certo? So now people want to find out Agora as pessoas querem descobrir whether this really one of the lost tribes or se de not. fato aqueles pertenciam a uma das 10 tribos You ou know, não. there are 2 chief rabbis today in Israel. Hoje há 2 rabinos-chefe lá em Israel. One is taking care of the Western Jews. Western Jews. Um cuida dos judeus do Ocidente. Those from the West, like from Germany, you know. Aqueles do Ocidente, como da Alemanha, assim por And diante. also one chief rabbi is responsible for Oriental Jews. Então, há um outro rabino-chefe que é responsável pelos judeus do Oriente. So this chief rabbi really sent a team. Actually, many researchers just go to India. Então, esse rabino-chefe
mandou uma expedição especialmente para a região da Índia. So they were convinced, E eles se convenceram, according to the oral tradition de acordo com a tradição oral and many other e evidences, muitas outras evidências, they must belong to one of the lost tribes. e que aqueles lá certamente deveriam pertencer a uma das 10 tribos perdidas, Only a few years ago, apenas poucos anos atrás. finally they make decision. Finalmente eles tomaram uma decisão. These people are kosher. Essas pessoas são kosher, In other words, they are real Jews. ou seja, eles são judeus de verdade. But now the problem is this. Agora o problema é o seguinte: How can you imagine 5 million Indians all migrate to Israel? como é que você pode supor que 5 milhões de indianos vão imigrar para Israel? That's almost impossible, É right? quase impossível, certo? But now Oriental Jews, Agora- the chief rabbi, Então esse rabino-chefe, they have a right. eles têm um direito. If they identify someone really the descendant of Jews, Ou seja, se ele conseguir identificar que alguém de fato pertence a esses judeus, then automatically they are entitled to migrate to Israel. então aquela pessoa que foi assim identificada tem o direito de imigrar para Israel. So of course you cannot have 5 million Indians there. É claro que você não pode ter esses 5 milhões de indianos se mudando para Israel. What did they do? O que eles fizeram? Finally, they re-educate them. Finalmente, eles trabalharam para poder reeducá-los. If you want to come back, Se vocês querem voltar, fine, you need to be re-educated. você precisa ser reeducado. So they have chosen 3,000 of them. E eles selecionaram 3 mil entre eles. In last 10 years. E nos últimos 10 anos, Then one by one, they came back from India. um a um, foi retornando da Índia para Israel. Remember, brothers, Lembre-se, irmãos, when you meet them in the street of Jerusalem or other part of Israel, quando você encontra com um deles em Jerusalém ou em qualquer outra parte de Israel, don't forget, they were one of the lost tribes. não se esqueça, ele era daqueles que pertenciam às tribos How did they perdidas. come back? Como é que eles The voltaram? ticket was very expensive. A passagem aérea era muito According to the cara. Bible, they will fly toward west and upon the shoulder of Philistine. Segundo a palavra de Deus, eles iriam voar de volta sobre os ombros dos filisteus. Now, how that could happen? Como é que isso pode acontecer? So, very interesting. É muito interessante. Many Christians, Muitos cristãos, they study the word. eles estudam a palavra. They know that if there are any lost tribe, they want to help them to go back. E eles sabem, se puderem encontrar qualquer uma das 10 tribos perdidas, eles querem fazer com que eles voltem. So there is an international fellowship Então, of Christians. existe uma comunidade internacional de cristãos. And something else. E um outro nome mais aí. They collect the money. E eles coletam recursos, Try dinheiro, to support these people fly back to Jerusalem, para to poder Tel Aviv. ajudar essas pessoas a voarem de volta para Tel It is Aviv. very touching. É muito I tocante. still have some photo how they arrive at the airport. Eu tenho até mesmo algumas fotos do momento em que eles chegaram no aeroporto em Israel. So, brothers, Então, irmãos, think about it. pense nisso. The Lord, great shepherd, O Senhor é o grande pastor. He not only strengthened the house of Judah and saved the house of Joseph. Ele não apenas fortaleceu a casa de Judá e salvou a casa de José, The Lord said, I will restore them. mas o Senhor disse: eu vou restaurá-los. Just give you another simple illustration. Deixe-me dar uma outra ilustração simples. If you visit South Africa today, Se você visitar a África do Sul hoje, you know a major population, they are black. a maior parte da população ali é negra. Then there is a tribe called Lemba tribe. Então existe uma tribo que é a tribo dos Lembas. According to oral tradition, De acordo com a tradição oral, originally they came from Yemen. originalmente eles vieram lá do Iêmen. Just cross the water, you will reach Yemen. Então se você atravessar aquele rio ali, você vai chegar no Iêmen. But according to oral tradition, Mas de acordo com a tradição oral, originally they came from Israel.
originalmente, de fato, eles vieram lá de Israel. So scholars did some research. Aí os eruditos, os pesquisadores fizeram Many uma rabbis investigação. also know about it. Muitos rabinos sabem a respeito They daquela will say situação. that's impossible. E eles falam assim, é impossível. How it is possible in South Africa you will find Israelites? Como é que seria possível que lá na África do Sul você fosse encontrar So israelita? there must be one of the lost tribes. Tem que ser alguém das tribos perdidas. So after they did research, Após pesquisarem muito, the researcher went to Yemen aqueles pesquisadores foram até o Iêmen. to get saliva of some so-called so-called Jews, church saliva. Just take it to London. Então esses pesquisadores foram lá e coletaram saliva, né, da boca dessa tribo. And also those people in South Africa, E também daqueles lá da África do Sul, near Africa, Lemba tribe. dessa tribo dos So Lembas. take this saliva, went to London, Tomaram a saliva que foi coletada e levaram para Londres. then they did some research. E fizeram uma pesquisa. I still remember in 1999, Eu me lembro isso, que aconteceu em 1999. there was a big news in New York Times. Apareceu essa notícia grande ali, estampada no New York They have Times. found lost tribe in Africa. Eles haviam encontrado uma tribo perdida na África. Because according to DNA tests, Porque segundo o teste de DNA, indeed they were lost tribes. verdadeiramente eles pertenciam a uma das tribos perdidas. But to your surprise, Mas para a sua surpresa, they were not only Israelites. eles não eram apenas israelitas. They belong to the family of Aaron. Eles eram da família de Arão. Can you believe that? Você pode acreditar nisso? That's almost impossible. É quase impossível. Of course, when you study the Bible, Claro, quando você estuda a Bíblia, remember how Moses had the wife from Cush. você lembra que Moisés tomou uma esposa de Cush. So probably that gives us some kind of hint. Isso já nos dá uma dica. We do not know. Nós não sabemos. The fact is, Mas o fato é, DNA test will tell you o teste de DNA vai te falar they belong to the lost tribe. que eles pertenciam às tribos perdidas. So, my brothers Então, and meus sisters, irmãos e many irmãs, things happen now. muitas coisas acontecem agora. Just and also, for example, some people came from Ethiopia. Alguns vieram da Etiópia. Now, you will meet them there in Israel. Se você for a Israel, você vai encontrar com eles. Many soldiers, very handsome. Muitos soldados tão bonitos. Immediately you knew that they came from Ethiopia. Você sabe imediatamente que eles vieram da Etiópia. Now, who were these people? Quem eram essas pessoas? Now, most likely they belong to the tribe of Dan. Possivelmente eles eram os da tribo de Dan. And also some suggestion, probably the descendants of Queen Sheba and Solomon. Provavelmente alguns deles eram descendentes do rei Salomão e da rainha de Sabá. But anyway, brothers and sisters, Irmãos e you irmãs, find that de qualquer forma você vê, according to the Lord, De acordo- according to what it says here, de acordo com o que é dito aqui, I will restore them because I have compassion on them. Versículo 6, falo-ei voltar porque me compadeço deles. Now, I think we better go back to the Bible verses. Vamos voltar aos versículos bíblicos. And verse 6, we continue to read. Vamos continuar a ler o versículo 6. They will be as though I had not rejected them. E serão como se eu não os tivera rejeitado. For I am the Lord their God, I will answer them. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. The Ephraimites will become like a mighty man, and their hearts will be glad as with wine. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Their children will see it and be joyful. Their hearts will rejoice in the Lord. Seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. They all because good shepherd. Todos serão bons pastores do Senhor. In his first coming, Na sua primeira we vinda, know his good shepherd nós sabemos que ele é o bom pastor shed the blood for his sheep, e que o bom pastor derramou seu sangue pelas suas giving ovelhas his life for e us. deu a sua vida por Good nós. shepherd. Ele é o bom pastor. That's first coming. Essa é a primeira vinda. But before Lord's second coming, Mas após a segunda vinda do Senhor, again he's good shepherd. mais uma vez, ele é o bom He pastor. not only took care of the house of Judah Ele não apenas cuidou da casa de Judá. in 1948. Em 1948, In that time slot, naquele intervalo de tempo, from 1948 to 1952,
De 1948 a 1952. You find many people come back to Jerusalem are from more than 106 nations. Vieram judeus de mais de 106 nações para Israel. But most of them belong to the house of Judah. Mas a maior parte deles pertencia à casa de Judá. But remember, Lembre-se, now we begin to understand. agora nós começamos a In compreender. 1990, Em then 1990, you discover how the Lord also gathered the lost tribes. como o Senhor também começou a trazer de volta as 10 tribos perdidas. In 1990, Em 1990, remember at that time, se lembra que nessa época, in Russia and Ethiopia, que na Rússia e na Etiópia, they will never let Jewish people go. eles nunca permitiam que os judeus saíssem. But according to Isaiah 43, Mas de acordo com Isaías 43, God said to the north, Deus então diz ao norte, which is far north, que é bem distante ao which norte, means Russia. significa Rússia. Now don't just give them up. Libere-os. In other words, liberate them. Em outras palavras, liberte-os. And actually, God spoke to Gorbachev. E de fato, Deus falou com Gorbachev. And you remember how the wall of Berlin Wall collapsed. Você se lembra como o muro de Berlim caiu? How the empire of Moscow collapsed. Como o império de Moscou caiu? Now just let them go. Deixem eles ir. Formerly, Anteriormente, they applied to go to Israel eles iriam pedir visto para ir para Israel and end up with Siberia. e eles iam acabar indo para a Sibéria. That's what happened É o que before. acontecia com eles antes. So in 1990, Mas em 1990, there is another tide of coming back to their land. houve uma outra maré de retorno à terra de Israel. But that's far north. Mas essa veio How lá do about far norte south? e no extremo sul. According to the Bible, De acordo com a Bíblia. and Jesus said the queen of Sheba come from the end of the south. E o Senhor Jesus disse que a rainha de Sabá veio do extremo sul. When you reach Ethiopia, Quando você chega na Etiópia, you reach the end. você chegou ao extremo sul. That's far south. Esse é o extremo sul. That's why far north means Moscow. É por isso que o extremo norte significa Moscou. Now in 1990, Em there 1990, another tide. há uma outra maré, In outra onda. Ethiopia, E na the Etiópia, political situation was in turmoil. a situação política ali estava bastante tumultuada. Then there was the action of Solomon. Então houve uma ação de Salomão. In one night, Não, não, ok. Foi uma Operation of Solomon. Isso, Operação Salomão. now in that operation, Então naquela Operação Salomão, they hired many 747 jumbo jets. eles então conseguiram vários daqueles aviões Jumbo 747. And they really took their brethren, means Ethiopian Jews, from their land. E eles de fato foram para a Etiópia e tiraram dali os seus irmãos You find a fleet. na Etiópia. You find a fleet of 747. Você podia então ver aquela frota de 747. And so many black Jews came back. E tantos judeus negros retornaram. But they are different from Russian Jews. Mas eles eram diferentes dos judeus russos. Russian Jews are all very heavy. Os russos judeus eram muito pesadões. So you have to give them the seat for them to sit there. Então você tinha que dar um assento para eles assentarem. But Ethiopian Jews, they were so skinny. Mas aqueles judeus etiópios eram tão magrinhos, They were so poor. tão pobres. That's why they're all very thin. É por isso que eles eram assim tão pequenininhos, magrinhos. So in that operation, Então naquela operação, they took all the seat off. eles pegaram o 747 e removeram todos os assentos. So they just put the Ethiopian bill like a sardine fish. Colocaram os judeus etiópios como se fosse sardinha. Can you imagine? Você pode imaginar? In that operation, Naquela operação, 6 babies was born. 6 bebês nasceram durante a operação. And then at the airport, Então no aeroporto, when the rabbis welcomed their brother, quando aqueles rabinos deram boas-vindas aos seus irmãos, they all wept. todos choraram. Now they said, indeed, Messiah will come back very soon. Então eles falaram, verdadeiramente, Messias virá With their own muito eyes. breve, com os próprios olhos. They are able to see their brethren far from them from Ethiopia. Eles puderam contemplar aqueles seus irmãos que vieram daquela distância tão longa, lá da Brothers and Etiópia. sisters, Irmãos e irmãs, That's the story. essa é a história. You can see, if you read the word, Se você ler a palavra, Ephraimite will become like a mighty man. e os de Efraim serão como um valente, And now they also become the soldiers. e eles se tornam soldados. Now every time when you think about they defend their land, Toda vez quando você lembra que eles estão defendendo a sua you terra, find some Ephraimite there. você vai ver que tem efraimitas And ali. their hearts will be glad as with wine.
E o seu coração se alegrará como pelo vinho. They are glad. Eles estão felizes. Russian Jews, they were glad. Os judeus russos estavam felizes. Remember, Lembre-se, those Russian Jews, aqueles judeus russos, there are so many good musicians there. havia tantos músicos bons lá. They were able to organize 5 best orchestras in the world. De tal forma que eles conseguiram organizar 5 das melhores orquestras And do mundo. 3,000 scientists came back from Russia. E 3.000 cientistas vieram da Rússia. So my brothers Então, and meus sisters, irmãos e irmãs, now when they came there, quando eles retornam para ali, not enough position for them. não tem lugar, posições suficientes para Many eles. people were PhD. Muitos deles eram doutores, And PhDs. they end up sweeping the floor on the street. E no final das contas eles tinham que acabar varrendo rua. They are happy there. Mas eles estavam felizes ali. Why? Por quê? Their hearts will be glad as with wine. O seu coração se alegrará como pelo vinho. That's their dream. Esse era o sonho deles. Now remember, most recent beauty of Israel was from Ethiopia. Então, a Beauty of Beauty Queen, yeah, né? beauty queen of Israel. No concurso de Miss, aquela Miss de Israel que venceu, ela veio da Etiópia. So journalists visit her, Então, os jornalistas have an interview with her. Então, os jornalistas foram entrevistá-la. And then how she talk about, how their dream were realized. E ela então descreve como o sonho foi alcançado. And verse 8. Versículo 8. I will signal for them and gather them in. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei. Now signal in what? In Hebrew is a very interesting word. Essa palavra, sinal ou assobiar no hebraico é muito interessante. Sometimes if you want to gather some insect or fly, algumas vezes se você quer ajuntar insetos ou moscas, you have to use some kind of something like that. Você tem que fazer. And also when shepherd Também quando o pastor gather the sheep, e quando ele vai reunir as ovelhas, he was use the flute. Ele vai usar uma flauta. So that's exactly meaning here. Esse é o significado aqui. I will signal for them. Eu lhes assobiarei and gather them in. E os ajuntarei. When the Lord whistle, then you see they all come. Quando o Senhor assobia, eles vêm. You see? He is indeed good shepherd. De fato, ele é o bom pastor. And great shepherd. O grande pastor. Surely I will redeem them. Porque os tenho redimido. They will be as numerous as before. Multiplicar-se-ão como antes. Though I scatter them among the peoples. Multiplicar-se-ão como antes tinha multiplicado, ainda que os espalhei por entre os povos. In distant land they will remember me. Eles se lembram de mim em lugares remotos. They and their children will survive and they will return. Viverão com seus filhos e voltarão. How beautiful is this verse? Como maravilhoso esse verso. The reason they come back to Israel. A razão pela qual eles retornaram a Israel. Even today they don't believe in Jesus. Ainda que hoje eles não creiam em Jesus. Even he was rejected. Ainda que Jesus tenha sido rejeitado por eles. Great shepherd. Ele foi o grande pastor. He just whistled to them. Ele simplesmente assobiou para eles. They came back. E eles voltaram. Without knowing him. Sem conhecê-lo. That's why today the restoration in Israel is only political one. É por isso que a restauração hoje lá em Israel é apenas política. One day. Um dia, when the Lord return, quando o Senhor voltar, it will be spiritual one. Será uma restauração espiritual. So you see, então vocês veem how big is the heart of the shepherd. Quão grande é o coração desse pastor. Not just those people come back to Jerusalem. Não apenas as pessoas voltariam para Jerusalém. Not just house of Judah. Não apenas a casa de Judá. When you say we, quando você diz nós, who are we? Quem somos nós? Only those people who meet with us. Somente aquelas pessoas que se reúnem conosco. Every time when you say we, toda vez quando nós dizemos nós, all the born again children of God. Todos aqueles que nasceram de novo, filhos de Deus. So, brothers and sisters. Então, irmãos e irmãs. Now, in Old Testament, no Antigo Testamento, or in the earth with the earthly people of God, ou na época do povo terreno de Deus, our Lord was their shepherd. O Senhor era o pastor deles. But with the church, mas com a igreja, same thing happened. A mesma coisa aconteceu. If our Lord is good shepherd, se o nosso Senhor é o bom pastor, do you have a shepherd in your church? Você tem um pastor na sua igreja? Of course. Claro. Great shepherd. O grande pastor. But if he's great shepherd, se ele é o grande pastor, when he say my church, quando ele diz minha igreja, means all the children of God. Significa todos os filhos de Deus. Deus. Of Judah. A casa de Judá. Plus house of Joseph. Para nós a casa de José. Your heart ought to open to them.
O seu coração tem que se abrir para eles Do you see também. that? Vocês veem isso? Only at that situation you can say my church. Somente nessa circunstância que você vai poder dizer minha igreja. Because you have to say exactly the word given by our Lord. Porque você tem que usar o mesmo termo utilizado pelo nosso Senhor. I will build my church. Eu edificarei a minha igreja. All those born of Christ, Ou seja, todos aqueles que nasceram de Cristo, they are in my church. eles estão na minha Is igreja. your church big enough? Será que a sua igreja é grande o suficiente? Do you see that, brothers? Você consegue perceber? So for that reason, Por essa razão, what is Jerusalem? o que é Jerusalém? When you come back to Quando Jerusalem, você volta para Jerusalém, not only room for the Judas, not only for the house of Judah, não apenas espaço para a casa de Judá, also there is room for Ephraim. mas também há espaço para Efraim. I was very touched Eu fui muito tocado when you study book of Nehemiah. quando nós estudamos o livro de Neemias. When he rebuilt the city wall, Quando ele reedifica os muros da cidade. you have a horse gate, Tinha ali o portão dos cavalos, water gate, o portão das águas many e gates. muitos portões. But there's one gate, Mas há um portão very interesting, que é muito interessante, called Ephraim Gate. que é o portão de Efraim. Now near Ephraim Gate, Então, próximo ao portão de Efraim, there's a square a porta de Efraim, há uma praça for gathering multitudes para que tenha capacidade de reunir multidões ali for many years. por muitos anos. Ephraimites, northern kingdom of 10 tribes, they never come to Jerusalem. Por muitos anos, as tribos do norte, os efraimitas, nunca vieram a They Jerusalém. were divided. Eles estavam divididos. Brothers, Irmãos, yes, we are divided. sim, nós estamos What is divididos. your heart? Mas qual é o seu When you coração? rebuild the city wall, Quando você reedifica os muros da do cidade, you have the gate called Ephraim Gate? você tem a porta dos efraimitas. Now, why Ephraim Gate? Por que a porta dos efraimitas? Also, the Ephraim Square. Mas também a praça dos efraimitas. Those two tribes of Judah, Aquelas duas tribos de Judá, normally they will meet the square at the water gate. normalmente eles se reuniriam naquela praça que fica próximo da porta das águas. Brothers, Irmãos, when they gather together, quando eles se reuniam, when they come to Jerusalem, quando eles chegavam para they Jerusalém, never forget their brethren in the north. eles nunca se esqueciam dos seus irmãos no Senhor. There is always some room for them in case they come back. Haveria sempre um espaço para eles caso eles voltassem. That will decide whether you are in Jerusalem or not. Isso de fato decide se você está ou não em Jerusalém. You always open the room for your brethren. Você sempre tem um espaço aberto para os seus irmãos. Brothers, Irmãos, that's why you have to be careful with your language. É por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. If you always speak Chinese there, Se você só falar chinês ali, no people will come here. nenhum outro de outra língua You virá do lá. not give the room for them. Você não abre espaço para outro. You see, brothers, Você vê, you irmãos? live for yourself. Você vai fazer para si You mesmo. do not live for the recovery. Você vive para si mesmo e não pela restauração. So there is a room for Ephraim. Então há espaço para Efraim. We don't know where they come, when they will come, Nós não sabemos quando eles or virão, whether they would like to come or not. ou se eles querem vir ou não. But with you, Mas para com you você, don't have a sectarian spirit. você não tem um espírito sectarista. You embrace all the brothers and Você sisters. abraça todos os irmãos e irmãs. That's the work of recovery, brothers and sisters. E essa é a obra de restauração, For irmãs. that reason, Por essa razão, thank the Lord. graças ao In the Senhor. time of Nehemiah, Na época de Neemias, he know that northern people will never come back. eles sabiam que o povo do norte nunca viria. Most of them they already captured to Assyria. A maior parte deles havia sido levado cativa para a Síria. But don't forget, brothers, Não se esqueçam, irmãos. something interesting. Há algo muito interessante. When the city of Samaria collapsed, Quando a cidade de Samaria caiu, before that, antes disso, they answered the call of Hezekiah. eles ouviram o chamado de Ezequias. Because Hezekiah invited them to come to Jerusalem to celebrate the feast. Porque Ezequias os convidou para estar em Jerusalém para celebrar a festa. So they came. Então eles vieram. Somehow there's connection with the south. De alguma forma houve essa ligação com o sul. When things getting worse, Quando as coisas foram piorando. when the enemy really besieged the city of Samaria. Quando o inimigo de fato cercou a cidade de Samaria. But think about it. Lembra. Samaria is still big territory. Samaria é um território muito amplo. Only the city was besieged. Mas apenas
aquela cidade havia sido But the cercada. other part of Samaria. Mas as outras partes de Samaria, Now, when they see the city was besieged, quando eles viram que a cidade já havia sido cercada, they became eles refugees. se tornaram Where refugiados. did they go? Para onde que eles podiam They voltar? went to Jerusalem. Eles tinham que ir para Jerusalém. But Jerusalem was too small for Mas them. Jerusalém era muito pequena para In the time contê-los. of Na Hezekiah, época de Ezequias, he really opened the west side of Israel, of Jerusalem. ele abriu o lado ocidental de Jerusalém. So now Jerusalem become E bigger. agora Jerusalém se torna maior. So according to Nehemiah, De acordo com Neemias, they build a called broad wall. e então aí eles construíram aquela que foi chamada de uma muralha, de um muro largo. Now, broad wall because many refugees came to the city. Era um muro largo porque muitos daqueles refugiados vieram para Jerusalém. They feel the west side of whole city. E eles entendiam que o lado ocidental da cidade. You have east side and west Você side. tem um lado oriental e o lado Now, ocidental. west side are those people who came, the refugees from the north. Então, os que ficaram no lado ocidental eram os refugiados que vieram do norte. So that's why Bible called the second district. É por isso que a Bíblia chama do segundo distrito. I don't tell you where is it. Eu não vou nem te falar onde que está. Try to find it. Tenta achar. Now, in the second district, No segundo distrito, there's wall being built houve a construção de um muro ali. because tried to protect our own people from the invasion from the north. De forma a proteger o povo da invasão que vinha do norte. Very interesting. É muito interessante. Later, when Babylonian army Nebuchadnezzar, Mais tarde, quando o Império Babilônico, when they Nabucodonosor, invade the city, quando vieram para invadir a they really cidade, come from the north. de fato eles vieram da região norte. They really reach the broad wall. E chegaram àquela muralha larga. Now that wall actually tried to protect the enemy from the north. De fato, aquela muralha era para proteger contra os inimigos que vinham do norte. Now historian will tell you Os historiadores vão te dizer how those soldiers they are at the gate of this broad wall. de como os soldados se posicionaram nas portas, nos portões daquela muralha larga. Very interesting. É muito If you interessante. visit Jerusalem today, Se você visitar Jerusalém hoje, if you go to Jewish quarter, se você for para o bairro, para o quarteirão judeu, you'll find a section of this wall being discovered. você vai ver que uma parte dessa muralha larga foi descoberta. You know how thick is the wall? Sabe quão larga era aquela muralha? 7 meters thick. 7 metros de largura. Amazing, brothers. É impressionante, irmão. Today you are standing in Jerusalem. Hoje, quando você chega em Jerusalém, Your time will go back to more than 2,000 years ago. é como se de fato o relógio voltasse a how long? More than Mais de 2,000. 2.000 anos. And you find that Jerusalem is called the Jerusalem of Hezekiah. E de fato, a Jerusalém que você então vai presenciar é Jerusalém de Ezequias. So you see, brothers. Então vocês veem, irmãos, Now, because of that, por causa disso, later the invasion of Babylon, e mais tarde a invasão da Babilônia, everything was burned. tudo foi queimado. Then when you come to E Nehemiah, quando você chega a Neemias, rebuild the temple. então o templo foi reedificado. That's very important. É muito importante. From that time on, Daquele momento em you diante, know the number of the coming Messiah can be numbered. você sabe que os dias para a vinda do Messias podiam ser contados. 69 times 7. 69 vezes 7. So in that time, Então naquela época, when they rebuild the wall, quando eles reedificaram o muro, wonderfully, uma coisa maravilhosa, you have Ephraim gate. você tem aquela porta de In Efraim. case they come, Caso eles viessem, their place to meet. eles tinham um lugar para se reunir. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when you build the meeting hall, quando você constrói o local de reunião, you only think about your own people. você só pensa a respeito das suas próprias pessoas. 100 people is enough. 100 pessoas já é suficiente. Are you ready Mas você está pronto for the Lord to bring more people in? para que o Senhor traga mais pessoas? But if they really come, E se eles de fato vierem, do you have a square called Ephraim Square? você tem a praça dos Efraimitas? When they come in, Quando eles chegarem, or you say, oh, no, you have to come in through the water gate. não. Você vai falar com eles, você tem que entrar pela porta das águas. There is a gate reserved for them. Mas há inclusive uma porta reservada para eles. You see, brothers, Vocês veem, irmãos? that's the spirit of unity. Esse é o espírito de unidade. Spirit of division O espírito de divisão
It means this. significa o seguinte: You may not like denomination. talvez você não goste das You denominações. may say, I don't want division. Você até mesmo pode dizer, eu não quero divisão. Sooner or later, we become a sect of non-denomination. Cedo ou tarde você se torna uma seita da não divisão, Now, how do you know? da não You are denominação. the sect of non-denomination. Você vai se tornar uma seita da não Or denominação. really the true testimony of God. Ou será que você vai ser o verdadeiro testemunho de Deus? Do you have Ephraim Gate? Você tem ali a porta de Efraim? Do you have that square? Você tem aquela praça ali? You say, I don't see the future. Você diz, eu não vejo futuro. You don't believe God. Isso é porque você não crê em Deus. You don't believe God's working. É porque você não crê na obra de Deus. I remember Eu me lembro there's a place called Philadelphia. que havia um lugar chamado Filadélfia, United States. lá nos Estados Unidos. There were some brothers and sisters. Havia alguns irmãos e irmãs They labored. que eles trabalharam They work hard. e They trabalharam want duramente. to follow the Lord. Eles queriam seguir o Senhor, But for many years, mas por muitos anos, only a handful of people. apenas um punhadinho de pessoas se reuniam ali. Now you see, gradually they were discouraged. Gradualmente se desencorajaram. But interesting, Mas é interessante, one day, um dia, all of a sudden, de repente, roughly 30 young people came to their midst. 30 jovens apareceram no meio deles, But they were not ready. mas eles não estavam prontos. They never prepared for that moment. Eles não haviam se preparado para aquele momento. They were E discouraged. eles estavam desencorajados. But those people came and go. Mas aqueles jovens vieram e se You are not foram. ready. Você não está pronto. They don't feel the life here. Eles não sentem a vida aqui. So again they go. Então, de novo, eles se vão. Do you see what happened, brothers and Vocês sisters? veem o que aconteceu, irmãos? If you are really for the Lord's testimony, Se de fato você se posiciona pelo testemunho you do Senhor, ought to have a heart, big heart like a good shepherd. você tem que ter um coração tão alargado quanto do bom pastor. Remember, E lembre-se, when the Lord said, "Oh, you little flock," se lembra quando o Senhor disse, ó pequeno rebanho, it means the whole church of God. significa toda a igreja de Deus. Compared with the world, Comparado com o mundo, they are only little flock. eles são apenas um pequeno rebanho. So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos e you irmãs, see, você vê, here is a good shepherd. aqui está um bom pastor. If by grace of the Lord, Se pela graça do Senhor, you are want to cooperate with the Lord você quer cooperar com o Senhor, in some way, de alguma you forma, become delegate authority. você se torna uma autoridade The delegada. Lord use you O Senhor vai te usar to help brothers and sisters. para ajudar os irmãos e irmãs. Always remember, Lembre-se, sempre se lembrem, you can help many brothers and sisters. você pode ajudar muitos irmãos e irmãs. Basically, of course, those who meet with you. Basicamente aqueles que se reúnem com você. But whether you are another sect or not, Mas se de fato você é uma outra seita ou não, it depends on whether you have spirit of unity or not. depende se você tem ou não o espírito de unidade. What is spirit of unity? O que é espírito de unidade? The spirit O espírito, which has a room for Ephraim. um espírito que tem um espaço para Efraim. Such a spirit Tal espírito, where you rebuild the wall. de forma tal que quando você reedifica os How muros, do you know you are involved with the part of recovery? como é que você sabe que você faz parte da obra de restauração? In that wall, when you build that wall, Porque quando você constrói aquele there's muro, a wall called Ephraim Gate. há ali um portão, a porta de Efraim. Go back to study Nehemiah again. Volte e estuda Neemias novamente. Then you know Aí então você saberá how God has done His wonderful work of recovery. como Deus de fato realizou sua obra maravilhosa de restauração. You see? Then we come to verse 9. Então nós lemos novamente o versículo 9. That we already read. Nós já lemos. And then verse 10. Versículo 10. I will bring them back from Egypt and gather them from Assyria. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. I will bring them to Gilead and Lebanon. Trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano. And there will not be room enough for them. E não se achará lugar para eles. They will pass through the sea of trouble. Passarão o mar de angústia. The surging sea will be subdued. As ondas do mar serão feridas. And all the depths of Nile will dry up. E todas as profundezas do Nilo se secarão. Assyria's pride will be brought down. Então será derribada a soberba da Síria. And Egypt's scepter will pass away. E o cetro do Egito se retirará. Now, before the Lord's return, Antes da volta do Senhor. that's where all will happen. Tudo isso acontecerá. And some will be fulfilled in the time of our Lord's return. E algumas dessas coisas serão cumpridas na volta do Senhor. Verse 12. Versículo 12. I will strengthen them in the Lord, and in His name they will walk.
Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, in every action, em cada uma das ações, we do it in His name. nós fazemos sempre em seu nome. Because there is no other name, no other name than Lord Jesus, Porque não há qualquer outro nome senão o nome do Senhor that Jesus, we may be saved. por meio do qual nós podemos ser Thank salvos. the Lord. Graças ao Senhor. When we were baptized Quando nós fomos batizados, in His name. foi no seu nome. When we pray Quando nós oramos, in His name. é no seu nome. When we gather together, Quando nós nos reunimos, we gather into the name. nós nos reunimos sob o seu nome. We have no name other than the name. Nós não temos qualquer outro nome senão o nome. That's the ground we gather together. Essa é a base sobre a qual nós nos reunimos. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, on the one hand, por um lado, literally fulfilled before the Lord's return. literalmente foi cumprido antes da volta do Senhor. Spiritually, Espiritualmente falando, brothers and sisters, irmãos e you will irmãs, find many gathering. você vai encontrar muitos locais de reunião Only gather in that name. que somente se reúnem neste nome. They don't know any other name Eles não conhecem nenhum outro nome than that name. além do nome de Jesus. May the Lord be merciful Que o to Senhor us. tenha misericórdia de nós. This is Jerusalem. Essa é Jerusalém. This is the house of God. Essa é a casa de Deus. And this is the spirit of Good Shepherd. Esse é o espírito do bom pastor. If we are delegated by the Lord Se fomos autoridades to delegadas pelo help Senhor brothers and sisters in a very small way, para ajudarmos irmãos e irmãs de uma maneira muito simples. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, how big is your heart? quão grande e alargado é o seu coração. Your heart is only have the house of Judah. Será que o seu coração só tem espaço para a casa de You have a Judá? water gate. Você tem o portão das águas, You have a square. você tem a praça. You have enough room for you to meet together. Você tem espaço suficiente para se reunir. Are you going to do that just before the return? Going to do that just before the return? Você vai fazer isso até a volta do Senhor? Somente antes da volta do Senhor? But brothers, Irmãos, or the Lord enlarge your heart. ou será que o Senhor vai alargar o seu coração? Even your brother never come to you. Ainda que o seu irmão nunca venha até They você. misunderstood you. Ele talvez tenha te entendido mal. Even they attacked you. Mesmo até te atacou. You always had a room ready for them. Você sempre terá espaço para ele. You see, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you follow the Lord, se você segue o Senhor, you will encounter many oppositions, você encontrará muita oposição, many misunderstandings. muito mal entendimento. You are overcomer, Mas você é vencedor. not for your own, not for the people you know. Não por conta daquelas pessoas que você conhece, You become overcomer mas você se torna um vencedor for the whole church. por conta de toda a igreja. Not only the house of Judah, Não apenas a casa de Judá, also house of Joseph. mas também pela casa de José. So may the Lord really speak to our Que o heart. Senhor realmente possa falar aos nossos corações. So that's the end of chapter 10. Esse é o final do capítulo 10. So tonight Hoje à noite, we'll move on to chapter 11. nós vamos avançar para o capítulo When 11. time move on, E quando movermos, now we're definitely approaching the coming of Messiah. de fato nós estamos nos aproximando da volta do Messias. So we'll leave it for tonight. Então nós vamos deixar isso para hoje à noite. So let's pray. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Senhor, pela tua misericórdia para conosco, Senhor, com os teus filhos, de podermos perceber e entender o teu coração. Senhor, como nós clamamos ao Senhor para que o Senhor realmente nos dê corações alargados, Senhor. Que possamos de fato perceber o palpitar do teu coração. Ó Senhor, como nós carecemos do Senhor. Senhor, entregamos nossas vidas nas tuas mãos nesse dia. Senhor, pedimos que de fato o teu Santo Espírito continue a nos falar. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.